Olá, hoje nós vamos apresentar um estudo do texto Povos Tradicionais e Biodiversidade no Brasil. Esse texto que nos foi passado na disciplina de Zooarqueologia, no nosso curso de Arqueologia. Nós ficamos com o capítulo 7.10, que fala sobre o manejo da fauna terrestre. Esse trabalho vai ser apresentado por mim, Bruna Lohane, e a minha colega Elisângela. Bom, nós dividimos o nosso estudo em tópicos, que ficou sendo a introdução, a sociologia da caça de subsistência, a composição da fauna caçada para a subsistência na Amazônia, a caça de subsistência e caça comercial, a criação e domesticação de animais silvestres, a domesticação da paisagem e da fauna associada, estratégias culturais de manejo da fauna, progresso do conhecimento científico sobre a sustentabilidade da caça e o manejo da fauna, a importância nutricional da carne silvestre e soberania alimentar, e, por último, a nossa conclusão. Bom, a caça de subsistência na Amazônia ela é uma prática central para diversas comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas, e ela desempenha um papel vital na alimentação, na cultura e na identidade desses povos. Além dela fornecer carne e outros produtos essenciais, a caça ela também está intimamente ligada a rituais e tradições locais, refletindo um profundo conhecimento ecológico sobre as espécies e seus habitantes. Aqui nós podemos ver que a caça não afeta apenas a alimentação desses povos, como também a cultura. Nessa primeira imagem de cima, nós podemos ver uma ponta de flecha lítica que foi encontrada na Serra da Capivara. E na segunda imagem, é uma arte rupestre também na Serra da Capivara, que mostra essa relação do homem com a caça. Nesse tópico, Sociologia da Caça e da Subsistência, nós observamos que no texto foi feita uma análise da caça como uma prática social e cultural, e para a subsistência e identidade cultural das comunidades amazônicas, além de envolvê-las em um profundo entendimento ecológico. Como um exemplo disso, nós temos nessa primeira imagem um indígena levando um caititu para consumo familiar, né, fruto da caça. E nessa segunda imagem, nós temos a festa dos legumes, feita pelos indígenas, no Acre, no Rio Jordão. No tópico Composição da fauna caçada para a subsistência na Amazônia, o texto ele faz uma descrição das espécies mais comuns na caça de subsistência, incluindo a relevância de cada uma na dieta e nas práticas tradicionais. E no texto ele cita alguns como primatas, roedores e aves, que ressalta a importância desses animais na dieta local. Caça de subsistência e caça comercial. Como sabemos, a caça é uma atividade que consiste em perseguir e capturar morto ou vivo animais vertebrados silvestres para uso humano, obtenção de alimento para a sobrevivência própria e da comunidade. Portanto, a caça ela pode ser praticada, né, de duas maneiras: a caça comercial e caça de subsistência. A caça de subsistência é praticada por comunidades tradicionais para obter alimento. Pode ser sustentável quando realizada em pequena escala e com conhecimento profundo do ecossistema. A caça comercial, por sua vez, é motivada pelo lucro e frequentemente ocorre em larga escala, o que pode levar à extinção de espécies, à redução da biodiversidade e ao desequilíbrio dos ecossistemas. Portanto, essas duas práticas elas apresentam, né, objetivos e consequências distintas. A primeira, quando é praticada de forma responsável, pode ser compatível com a conservação da natureza, enquanto a seguinte, se não for devidamente regulamentada, representa uma grave ameaça para a população animal. Segundo Redford e Robinson, 1991,
Os seres humanos interagem com os animais silvestres de 5 maneiras. A primeira é usando para alimentação, né, subsistência. A segunda é usando seus subprodutos para o comércio. O terceiro é usando animais silvestres para domesticação e para manter zoológico. Também para biomedicina, né? A quarta, usando para caça esportiva. A quinta, usando para turismo. E entre outros, né, como parceiros de caça. Um exemplo desses é o cachorro de caça, o cão de caça e falcões. Criação e domesticação de animais silvestres. A criação e domesticação de animais silvestres é uma prática tradicional complexa e enraizada em contextos culturais e ecológicos específicos, né? Essas práticas ela é comum entre os povos indígenas, porque muitas vezes durante a caça os animais, os filhotes, né, em específicos, acabam ficando sem as mães ou algum outro animal que acaba ficando sem o bando durante a caça. Esses animais eles são acolhidos pela comunidade e ali eles são integrados, né, à vida social desse povo, dessa comunidade, e são humanizados, né? Esses animais, eles recebem cuidados especiais e até mesmo nomes. E quando chega a fase adulta, eles não são abatidos porque já fazem parte da comunidade, né? Foram criados junto com aquele povo, então eles não são abatidos, mas é, eles são um tipo de atração, né? Alguns animais são atraídos por esses animais que estão junto com a comunidade, e esses que são atraídos, sim, são abatidos. Um exemplo, né, desses animais domesticados é o porco do mato e também, né, os papagaios. Os papagaios, muitos deles até aprendem a falar, né, junto com a comunidade. No tópico domesticação da paisagem e da fauna associada, o texto ele fala que, diferente de simplesmente interagir com a natureza, algumas comunidades elas transformam o ambiente para criar um espaço onde a fauna e a flora domesticadas convivem. Isso inclui o manejo de plantas e animais, que de uma forma vai integrá-los na paisagem, como uma paisagem da cultura e subsistência locais. No tópico estratégias culturais de manejo de fauna, a gente vê alguns tabus e práticas culturais que regulam a caça, com grande valor para a sustentabilidade. Essas estratégias, elas incluem evitar a caça de certos animais em determinadas épocas ou locais, e são baseadas no conhecimento tradicional. Esse método cultural, ele garante que as práticas de caça não coloquem em risco espécies ou o equilíbrio do ecossistema. Progresso do conhecimento científico sobre a sustentabilidade da caça e o manejo da fauna. Nos anos 90 e 2000, a ciência da conservação analisou como a caça para subsistência afetava as populações de animais, concluindo inicialmente que essa prática era insustentável. Esses estudos eles comparavam, né, locais onde a caça ocorria e onde a caça não ocorria, né, e os resultados indicavam que haviam mais animais onde a caça não ocorria, né? Isso levava à ideia de que a caça colocava em risco, né, a vida desses animais, principalmente das espécies que se reproduziam lentamente. No entanto, pesquisas mais recentes mostraram, né, que esses primeiros estudos subestimavam o número de animais em áreas onde se caçavam. Além disso, descobriu-se que as áreas de caça costumam ser pequenas em relação a toda a região e que existem locais onde a caça é proibida, né, chamadas de refúgios. Esses refúgios eles são cruciais para a sobrevivência das espécies, pois servem como áreas de proteção e repopulação. Bom, esses refúgios eles servem, né, como área fonte, principalmente, né, repovoando as áreas de caça,
naquelas regiões que não tem desmatamento, fragmentação, abertura de rodovia, né, demanda comercial e, por fim, né, as doenças. Esse conhecimento científico sobre a sustentabilidade da caça e o manejo da fauna, ele evoluiu, né, reconhecendo a importância de métodos de pesquisa adequados e a complexidade dos fatores, né, socioecológicos que influenciam a dinâmica das populações animais. Importância nutricional da carne silvestre e soberania alimentar. Bom, é preciso entender que as comunidades tradicionais, elas muitas vezes não têm acesso aos recursos, especialmente as proteínas. Em muitos locais, a caça ela pode ser uma estratégia para a preservação de espécies diversas do território. A caça também se relaciona com outras atividades da comunidade, né, como a coleta, a pesca, espécies tradicionais, a agricultura. Por isso, a caça ela não é uma atividade isolada, né, porque eles também recorrem às plantações, né, as plantações de milho, de mandioca e entre outros alimentos. A carne de caça ela é um alimento essencial para a dieta de muitos povos indígenas e tradicionais, especialmente na Amazônia, né? Nessa região onde a carne de outros animais é mais difícil de encontrar. A carne de caça, né, ela fornece proteínas, vitaminas e ferro, nutrientes importantes para uma boa saúde. A carne de caça também ajuda o organismo a processar a mandioca, né, um alimento básico da dieta dessas comunidades. Alguns estudos, né, mostram que a carne de caça pode fornecer até 72% das proteínas, né, cerca de 280 gramas, né, que uma pessoa precisa por dia. Isso significa que nem a carne de caça, é, muitas pessoas podem ter, né, problemas de saúde, como anemia e outras doenças. Além de ser uma carne nutritiva, né, ela é parte importante da cultura e da vida dessas comunidades, né? Porque ela permite que os povos indígenas e tradicionais tenham mais autonomia e controle sobre a sua alimentação, geralmente o acesso a alimentos que fazem parte de suas tradições e que são importantes para sua saúde e bem-estar. Além da importância nutricional, a caça de subsistência, ela representa um componente vital para a soberania alimentar, desses povos, garantindo autonomia na produção e acesso a alimentos culturalmente adequados e importantes para a reprodução física e cultural desses povos indígenas. E a nossa conclusão, né? Concluímos que a caça de subsistência, praticada por populações indígenas e tradicionais, desempenha um papel crucial na segurança alimentar e na manutenção dos modos de vida dessas comunidades. Né? No entanto, reconhecendo os desafios para o manejo da fauna em face, né, das mudanças socioecológicas contemporâneas, né, como a intensificação da agricultura e a crescente demanda por recursos naturais. O capítulo enfatiza, né, a necessidade de abordar a caça de subsistência de forma holística, né, levando em conta seus aspectos sociais, culturais e ecológicos, para garantir a sustentabilidade da caça e o bem-estar das comunidades. Recomenda-se a implementação de práticas de manejo participativas e adaptativas, né, que valorizem o conhecimento tradicional e promovam a autogestão dos recursos naturais pelas comunidades.